Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo dessa noite com o nosso irmão José Rocha. Vamos iniciar lendo um capítulo do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 8, Decálogo do Bom Ânimo. Dificuldades, não perca tempo lamuriando o trabalho. Críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que mostrem de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguição, jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, sirva sempre. Tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em meio de recursos imensos. André Luiz. Agora, para dar início ao estudo, eu vou chamar nosso irmão Robson para fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida eu apresento o nosso professor de hoje. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, esvaziando as nossas mentes de tudo aquilo que atribula os nossos pensamentos, e possamos nesse momento, ao fechar os nossos olhos, colocar a figura do Mestre e amigo em nossas mentes. E oremos assim: Mestre amigo, agradecidos estamos por esse momento salutar em que nos proporciona nesta noite de hoje, pois sabemos que te encontras aqui conosco, pois bem dissestes que se 2 ou mais estivesse em teu nome, cá estaria. Então, caro amigo Jesus, jubilosos pela tua presença conosco, jubilosos por essa energia que dispensa sobre cada um de nós, só temos a te agradecer e a te pedir que nos ilumine, que nos ampare, que derrame as suas energias sobre nós, em nossos corações e nossas mentes, para que se faça necessário o aprendizado desta noite, que o nosso irmão que conduzirá o estudo deste momento possa ser amparado, possa ser ajudado pela espiritualidade amiga a plantar a semente do Evangelho em nossos corações. Sendo assim, mestre amigo, com sentimento de amor, de alegria, de paz, é que te pedimos que continue conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Agora, o nosso irmão José Rocha vem nos auxiliar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, a candeia debaixo do alqueire,
Por que falava Jesus por parábolas? Capítulo 24, item 1 a 10. Meus irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Na casa íntima, na casa mental, na casa lá, na nossa residência. Tanto quanto possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após, lê meditando no texto renovador da boa nova sublime que é fonte de todo amor. Verás a tranquilidade, vestida de suave brilho, irradiando esperança em todo o seu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Serpentes envenenadas do orgulho tolo e escarninho, sob o clarão da verdade esquece-nos o caminho. Dificuldades e prova na dor amargosa e lenta são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. É que, na bênção do Cristo, clareia-se-nos a estrada e a nossa vida ressurge luminosa e transformada. Conduz, pois, tua casa à inspiração de Jesus, o Evangelho em tua mesa é pão da divina luz. Essa é uma das psicografias do Chico Xavier, incentivando a nós a fazermos o Evangelho no lar. E o nosso estudo aqui é para nós um Evangelho no lar. Um Evangelho no lar, né, na casa íntima, na casa mental. Então, nós vamos iniciar. A candeia sobre o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na no candeeiro, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na no candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada é secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas 8, 16 e 17. Aproximando-se, disseram: por que falam os teus discípulos por parábolas? Respondeu-lhes ele: é porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, mesmo que se tem, se lhe tirará. Falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, não compreendem. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus 13, 10 a 15. Então, meus irmãos, em O Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 628, perguntou: a verdade foi sempre posta ao alcance da gente? Ao longo da nossa história enquanto humanidade, ao longo da história da humanidade, a verdade ela foi sempre colocada ao alcance de todos? Olha só a resposta que os Espíritos dão: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Fica deslumbrado. Jamais
permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Então, nós adentramos as portas do movimento espírita, adentramos as portas do centro espírita. A gente chega aqui sedento, a gente chega aqui faminto, a gente chega com muita vontade de saber, de conhecer, de resolver os enigmas do nosso destino, aquele quebra-cabeça das peças que a gente está tentando juntar há algum tempo. E aí, quando alguém nos apresenta a doutrina espírita, cá estamos nós em busca desse conhecimento, em busca desta verdade. Sócrates, que viveu há 400 anos antes de Cristo, ele dizia: só há um bem, o conhecimento, só há um mal, a ignorância. E um outro pensador diz que o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é um oceano. Ou seja, nós sabemos muito pouco diante de tudo aquilo que nós temos a aprender, a conhecer. É por isso que nós, enquanto estudantes e estudiosos da doutrina, simpatizantes e espíritas, acreditamos na reencarnação, que a cada reencarnação nós vamos levantando um pouco o véu dessa verdade que está encoberta, mas que está na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a verdade está na nossa consciência, porque a lei de Deus é a verdade absoluta, mas nós vamos paulatinamente, ou seja, degrau a degrau, descortinando esta verdade. Então, por que Jesus fala em parábola? Porque cada um de nós está num determinado degrau da evolução. Eu vim de uma casa espírita, a Voz Espírita, onde eu iniciei, que tinha o seu Adécio Baiano, que era muito conhecido na cidade e região, que ele usava assim, uns exemplos assim, rústicos, mas que eram exemplos que para nós nos satisfazia muito e que nos marcou, porque foi quem nos deu primeiramente as mãos ali, quando nós estávamos precisando desse conhecimento, desse bem do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí perguntaram ao Chico: Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, vos tornará livres. E você, o que é que diz? Aí o Chico respondeu: Jesus, é certo que Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas não nos disse quando. Então o quando, meus irmãos, é que é. Nós sabemos o que na doutrina espírita, quer dizer, o conhecimento, o conteúdo. Agora o como e o quando fica por conta do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nós utilizamos sempre segundo o nosso amadurecimento espiritual. Então vamos aqui prosseguir. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentimento de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas verdades. Deixa eu ver se eu li aqui, me perdi, calma aí. Não estão compreender certas verdades. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Foram, pois, inútil dizer-lhe tudo por enquanto. Digo a vós, porque foi dado compreender esses mistérios. Procedia porquanto com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem. Isso não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. É por isso que no Centro Espírita tem os estudos sistematizados. O ESD,
Quando nós estudamos o ERG, era o ERG, o 1, o 2, o 3, o 4, isso, 5 e por aí vai. Isso, a cada estudo, cada entendimento, cada degrau da escada do conhecimento, dessa escalada do conhecimento, desse bem maior que é o conhecimento, que nos liberta da ignorância, que segundo Sócrates é o mal. Mas o conhecimento, como diz o livro dos Espíritos, como diz os Espíritos aqui na questão 628, ele é uma luz, a verdade é como uma luz, importa que cada coisa venha a seu tempo. Por isso que quando a gente adentrava, ou chegou no movimento, chegou no centro espírita, aí muita gente foi indicado ler Violeta na Janela, outros foi o livro do André Luiz, O Nosso Lar e tal. Mas o estudo sistematizado é o que é o indicado que as federativas, a Federação Espírita Brasileira, dá a sugestão e orienta que seja colocado, porque aí a gente vai degrau a degrau, conhecendo essa doutrina que é grandiosa, porque ele diz, a verdade é como uma luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. Quantos de nós não nos deslumbramos com o estudo, com o conhecimento espírita? E aí a gente fica naquela fase tal qual o enamorado, a enamorada que no começo só vê beleza, só vê maravilha. Não que eu estou dizendo que na doutrina não exista belezas e maravilhas, só que a gente muitas vezes exagera na dose, e aí quando passa aquela fase de encanto, que a gente descobre que na doutrina espírita não existe pecado, não existe castigo, Deus não castiga, Deus não pune. O que existe são leis que regulam a nossa vida e o nosso destino. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente cedo ou tarde será descoberto, porque chegado a certo grau de desenvolvimento, o homem procura por si mesmo a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, pesa-nos a ignorância, porque a obscuridade é a ignorância, ela pesa sobre a nossa evolução. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que se deve pôr a candeia debaixo, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Sem a luz da razão desfalece a fé. A fé espírita, ela é raciocinada, mas nem por isso é uma fé fria, é uma fé apática, não. O Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas frases assim, que ficaram soltas na minha cabeça, que eu costumo citar. Uma delas é que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. O ridículo dos homens não quer dizer que eu vou afrontar o seu Magno, o doutor Evilásio, o amigo aqui, não. Quer dizer que eu vou afrontar o ridículo em mim mesmo, na minha própria conduta, no meu próprio comportamento, na minha própria convivência. Porque quando a gente não conhece, a gente age por ignorância. Mas quando a gente conhece, aí nós já não podemos alegar mais a ignorância, que é este grande mal. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso.
Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então a religião, os homens estudiosos, então eles mantinham essas verdades para dominar. Na doutrina espírita, está tudo nas obras da codificação. Agora, o nosso entendimento nem sempre alcança o que ali está. Porque o fato de nós chegarmos à doutrina, não quer dizer que a gente entende tudo, que a gente sabe tudo. Não. Lembra da frase: o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é um oceano? Então a gente não sabe tudo, a gente não entende tudo. Por isso a importância de participar dos grupos de estudo, ouvir as palestras, né? Estudar mesmo por iniciativa, por conta própria, para que nós não sejamos assim, digamos, como no passado nós éramos manipulados. Quando não éramos os manipuladores, éramos os manipulados. E na presente existência, nós não vamos ocupar nenhuma dessas duas posições, nem de manipuladores e nem de manipulados, mas sim daqueles que estão em busca de conhecer mais e mais dessa verdade do Cristo, dessa verdade divina. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Olha só, nós aqui estamos em pleno nevoeiro, então a gente não está vendo tudo. E inclusive, uma outra frase do Evangelho que diz assim: que há jovens que, mal saídos da adolescência, compreendem a doutrina com uma exatidão admirável, enquanto que outros, tipo eu, com cabelinho assim já grisalho, e outros, não conseguem compreender. Mas não é que haja mistério, é o amadurecimento do senso moral. Quando o Snand nos precedeu aqui falando, né, sobre a justiça divina da reencarnação, muita gente não entende porque não tem o amadurecimento do senso moral para compreender que a lei da reencarnação, ela explica a justiça divina, explica as desigualdades sociais, né? As diferenças de inteligência. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas de sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão, o ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas o discípulo desenvolveu o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Então, fora da caridade, nós sabemos que não há salvação, não é fora da verdade, não é fora da igreja. O paradigma da doutrina, ele é fora da caridade, que não há salvação. Então, esta caridade, que ela é colocada para todos nós, né? É a caridade para com o próximo e da humildade, condições básicas da salvação. Então, tudo que ele disse é inteiramente, como diz assim, inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Como diz Cáritas: sou a caridade, a rota principal que conduz a Deus. Mas aí nós, para vivenciarmos a caridade, que é esse sentimento de benevolência com tudo, com todos, tal como Jesus a viveu, o Livro dos Espíritos diz assim: como ele a entendia, mas é como ele a viveu, na verdade, porque ele viveu essa benevolência com tudo e com todos, para com tudo e todos.
Ele viveu essa indulgência com as imperfeições alheias. E ele viveu o perdão das ofensas. Então não é só o entendimento no sentido intelectivo, cognitivo. É preciso que esse conhecimento ele desça da cabeça para o coração. Inclusive eu ouvi uma pessoa falando que quando nós escutamos determinado conhecimento espiritualista, que trata da evolução, a gente ouve, hoje nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, aí a gente ouve, aí a gente não deixa passar para o coração, já sai pela boca, a gente já vai anunciando. Então eu achei tão interessante isso, que me tocou esse esclarecimento, porque de fato a gente é assim, a gente mal ouve uma coisa, e às vezes nem compreendeu muito bem, a gente já quer falar, a gente já quer anunciar aos quatro ventos. Mas e as pessoas? Elas terão condições de entender, de compreender aquilo que nós queremos falar? Ou será se nós mesmos já compreendemos? É o que diz Jesus, que aqueles que ouvem as suas palavras e as colocam no coração, ele é comparado ao homem sensato e prudente, que ele edifica a casa onde? Num solo bom, num terreno firme. Mas aquele que ouve e não dá atenção, ou seja, não medita, não procura compreender, não rumina naquele ensinamento, ele é comparado ao que? É o homem insensato. Mal vem a tempestade, lá vai a casa abaixo, lá a casa ruim. Então, antes que nós falemos aquilo que nós estamos aprendendo e estudando, vamos agasalhar esse conhecimento no nosso coração. Como diz o poema, tanto quanto possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Mas aí nós vamos entender que esse ensinamento divino ao grupo familiar, ele pode ser estendido não só falando, mas sobretudo vivendo, vivenciando. Ah, mas isso é tão difícil. Ah, mas perdoar não é fácil. Concordo, eu mesmo estou aí sob uma prova daquelas em relação a essa questão do perdão. Mas aí nós pedimos a Deus que a gente consiga superar, né, esses entraves na nossa evolução para prosseguir na nossa caminhada. Então, estender a lição divina ao grupo familiar não quer dizer só falar, só anunciar aos quatro ventos, aos nossos familiares, mas estender naquela benevolência, que é a caridade, naquela indulgência com a imperfeição alheia, que segundo André Luiz, a indulgência é a caridade vestida de silêncio. Eu acho tão poética essa fala dele. A indulgência é a caridade vestida de silêncio, é o silenciar diante do deslize, do defeito do meu irmão, não para conivir com ele, não para ser conivente, não, mas para ser caridoso, compreensivo, entender que ele está no momento dele e que assim como ele tem as suas falhas, os seus deslizes, os seus defeitos, eu também os tenho, e às vezes tenho até mais do que o nosso semelhante. Por isso aquela questão da gente ver o ergueiro no olho do outro, né? Ver o cisco no olho do outro, melhor dizendo, quando no nosso tem uma trave. Como é que a gente consegue ver? Porque nós nos habituamos a olhar para fora, e a doutrina espírita vem nos convidar a olhar para dentro. Quem sou eu? Como eu estou? Aí diz, quem sou eu? Ah, eu sou espírito. Ah, que maravilha, que beleza, eu sou espírito, eu sou imortal, eu não vou morrer, eu vou reencarnar várias vezes, essa não é a minha primeira existência, nem tampouco será a última. Mas além disso, desse conhecimento da imortalidade da alma, que eu sou espírito imortal, então eu vou entender quem sou eu, como eu estou na escala espírita. Porque na escala espírita tem os bons espíritos, os espíritos imperfeitos, os espíritos puros. Certamente que eu não estou lá na classe dos espíritos puros, eu devo estar nas classes dos espíritos imperfeitos. Se eu estiver na classe dos bons espíritos, maravilha. Mas o que não quer dizer que eu já cheguei à reta final. O ápice
O clímax é a pureza, a verdadeira pureza de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Compreender-lhe sucessivamente, desvendado em mundos mais adiantados, quando houver purificado aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno... aquilo ali eu já li. É o 6, eu estou aqui embaixo. Assim deveria ser, porque era a regra de conduta, a regra que todos tinham de compreender para poderem observar. Então, pode passar, Mike, essa aqui eu já li. Isso. Era o essencial para a multidão ignorante. Agora ele se limitava a dizer: eis o que é preciso para ganhar o reino do céu. Sobre as outras coisas, apenas o discípulo desenvolvia o seu pensamento. Por eles era mais adiantado moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver, dito aos que já têm, ainda mais se lhe dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado, o espiritismo de outro, revelasse as novas leis que lhe tornaram perceptível o verdadeiro sentido. E aqui nós vamos para o último item aqui, o item 7. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, consideradamente. Com admirável prudência se conduz os Espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente comentar. A questão 628. Vamos prosseguir quando ele diz assim: havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, da qual faziam um mistério, para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, olha só, eu achei isso aqui fantástico. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem parece contraditório entre si, espaços se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente condenáveis, se vos apresentam graças às explicações que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles estão de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, espírita, nós não devemos alegar ignorância, com relação, por exemplo, nem como ele diz, nenhuma filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião há que seja desprezível. Todas contêm germes da verdade. Por isso, lá nas páginas do Cristo Consolador, ele diz assim: reuni em feixes o bem espaço na humanidade. Então, o Cristo Consolador, ele reuniu ali tudo aquilo que está nas diversas tradições, nas religiões, nas filosofias, para que nós encurtemos a nossa chegada assim a esse plano de espíritos puros, né? Lá na primeira ordem, na escala espírita. Mas daí até lá, meus irmãos, a gente vai reencarnar muitas vezes, a gente vai passar por provas, por expiações, por missões, e nós estamos passando, e que nós possamos compreender as provas pelas quais nós estamos passando. Como diz o Casimiro, a dor amargosa e lenta são recursos salvadores com que o céu nos apacenta.
Só um minuto. O espírita gosta de sofrer? O espírita é masoquista? O espírita tem prazer no sofrimento? Não. Mas o espírita compreende a utilidade da dor. Porque é dito que alguns chegam pelo amor, outros chegam pela dor. Quando nós começamos na doutrina, a gente ouvia muito isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então a dor e o amor fazem parte do nosso processo de evolução. Quando a gente esquece uma, vem a outra. Quando a gente esquece o amor, surge a dor. Quando a gente se apega ao amor, nós vamos ressignificar a nossa dor. Não quer dizer que nós vamos deixar de sofrer, seu mago. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós vamos sofrer com consciência que aquele sofrimento muitas vezes é o remédio para o espírito doente que eu sou, ou que eu estou. A dor amargosa e lenta são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. Eu me recordo que há alguns anos eu pedi uma orientação para a comunhão espírita, uma orientação por escrita, e lá veio uma mensagem dizendo assim: leia o Evangelho para abrandar o seu coração. E eu nunca me esqueci dessa orientação. Leia o Evangelho para abrandar o meu coração, né? Porque às vezes você me olha assim e diz: ah, não, ele está... E não é assim não, meus irmãos. Então vamos continuar. Se houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas a ele teria mostrado acessível. Houvera mesmo assustado os que se achavam preparados para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os Espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes que a apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação desta verdade. Então é necessário que nós tenhamos o amadurecimento do senso moral, para que nós possamos ir aceitando essas verdades. Veja, no Espiritismo não tem alegorias, ele vem explicar as parábolas de Jesus, ele dirige-se à nossa inteligência, mas também ao nosso coração. Porque muitas vezes nós ficamos muito racionais e é necessário que nós não fiquemos só na nossa cabeça, só na nossa mente, que a gente saia da mente, que a gente vá para o coração também, porque nós precisamos ultrapassar esse nível de ignorância. Segundo um estudioso, ele diz que existem 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, eu supero ela estudando, conhecendo, é a ignorância do cognitivo. A ignorância do não sentir, eu conheço sobre o perdão, mas eu não sinto desejo de perdoar. Eu carrego mágoas no coração, eu carrego ressentimentos, eu não tenho forças para perdoar ainda. Então eu superei o nível da ignorância racional, mas a ignorância do não sentir. Sentir esse ensinamento do perdão, que eu sou capaz de perdoar, que eu sou capaz de pedir o perdão, assim como nós fazemos na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. E nós estamos afirmando, nós estamos dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, porque eu já perdoei os meus ofensores. E já perdoou mesmo? Diz André Luiz: perdoe a bem da sua própria harmonia íntima. E ele diz assim: o perdão é a forma que nós reconhecemos que a correção do infrator compete à lei e não a mim. Não compete a mim corrigir ninguém, compete a mim corrigir a mim mesmo, a eu próprio.
Então, na doutrina, meus irmãos, não existem essas alegorias, está tudo nos livros básicos, nos estudos. Agora nós vamos amadurecendo com o tempo. Quantas vezes a gente lê um livro uma primeira vez, aí daí passa um tempo, lê pela segunda vez, naquela segunda leitura já descobre coisas que não havia descoberto na primeira, e assim sucessivamente, na terceira, na quarta, né? Então é necessário que nós estudemos essa doutrina, porque ela é libertadora, ela é consoladora, mas ela é libertadora. Ela vem nos libertar do velho egoísmo, da velha vaidade, do velho orgulho, que são velhos companheiros nossos, que a gente conduz eles no nosso coração, né, há bastante tempo. E aí, meus irmãos, nós estamos concluindo a nossa participação aqui, agradecendo a oportunidade, de certa forma também nos desculpando se não ficou a contento aquilo que nós viemos trazer, é isso. E aqui ainda tem o 8, 9 e o 10, né? Não vades ter com os gentios. Mas nós lemos do 1 ao 7, nós fizemos a reflexão. E esse 8, 9 e 10 fica assim como lição de casa, para que a gente leia o Evangelho em casa, para que a gente busque compreender mais estas palavras luminosas e iluminadoras da codificação espírita, que se dirige à nossa cognição, à nossa emoção. E o terceiro nível de ignorância que nós temos que superar é a ignorância do não vivenciar. Porque quando eu sei, quando eu sinto, aí preciso colocar em prática. Não maquinalmente, não, mas colocar em prática daquela forma que irmãos nossos conseguiram, como o Chico, o Divaldo. Mas eles estão muito lá em cima. Então vamos pegar outros próximos a nós, porque nós temos exemplos próximos a nós, de pessoas que vivenciam este Evangelho com simplicidade, com humildade, com amor, com caridade. Tem um poema que diz assim: exuberantes e resistentes eram os palácios das civilizações antigas. Mesmo assim não sobrepujaram aos embates do tempo, deixando para a posteridade quando muito ruínas. Cultos e eloquentes eram os tribunos do poderio romano. Entretanto, as suas palavras o vento levou. Corajosos e temíveis eram os tiranos do passado. Contudo, não podendo superar as intempéries da vida, tiveram que se render ao imperativo da morte. Todavia, obras eternas foram e podem ser construídas. Sentimentos inacessíveis foram e podem ser emanados. Palavras duradouras foram e podem ser proferidas. O segredo chama-se amor. Força divina que nutre a planta, agita o átomo, move a galáxia e ilumina a consciência. Somente o amor faculta a destinação de eterna beleza e felicidade a tudo. Conta-se que um buscador da verdade, sequioso de conhecer a Bíblia, ele procurou um estudioso porque ele queria aprender toda a Bíblia, de A a Z, do Antigo ao Novo Testamento, enquanto ele se colocasse só em um pé. E aquele estudioso disse: não tem como, é impossível. Ele procurou então um outro sábio, um outro conhecedor, e lhe propôs a mesma questão. E aquele outro conhecedor, aquele outro sábio disse: toma a posição. Então ele colocou só em um pé, e a resposta do homem foi: ama. A resposta do sábio foi: ama. Ele disse: mas e todo o restante da Bíblia? Ele disse: todo o restante da Bíblia é para ensinar a amar. Perfeito. Então, a Bíblia é para nos ensinar a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar.
E nós estamos com essa grande tarefa, com esse grande desafio, porque o amor é a força divina que nutre a planta, agita o átomo, move a galáxia e ilumina a consciência. Muita luz, muita paz, muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso irmão querido, né, José Rocha, por suas belas palavras, né, nos mostrando aqui e aproveitando assim o embalo da sua palavra, né, quando ele falou, eu estava ali atrás ouvindo as suas palavras, quando ele fala que o conhecimento vem aqui, às vezes sai pela boca, é por isso que tem a máxima, né, que só o trabalho em ação do amor é que vai nos salvar, né? Então, justamente a caridade nos faz isso. É para que esse conhecimento que vem para cá, ele se transborda pelo coração, através da caridade. E aí, nos salvaremos, né, de todas as nossas mazelas. Bom, então, mais uma vez, agradeço ao nosso irmão, né, pela participação do estudo dessa noite. E aí eu quero falar aqui para vocês sobre a pizza, né? Então nós vamos ter aqui mais um encontro de juventudes espíritas da região tocantina, e nós estamos fazendo para este evento, para ajudar este evento, né? Nós estamos vendendo uma pizza, que vai ser o primeiro festival de pizza do EGERT, e vai ser para o dia 24 de agosto, e o valor da pizza está assim numa bagatela simples de R$40, não é isso? Com os sabores de calabresa, frango, margarita e banana. É uma pizza que ela já vai para casa fluidificada, então ela não é daquela engordite, né? Vai sair todo mundo fluidificado e vai ajudar o evento da juventude espírita que vai acontecer no próximo ano. Então nós vamos agora fazer nossa prece final, né, que antecede o nosso trabalho do passe. Vamos então mais uma vez, se assim necessário for, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Divino e oremos assim: Mestre amigo, jubilosos por esta energia salutar que sai das tuas mãos, que conforta o nosso coração, a nossa mente, irradiando o amor para dentro de nós. Sentimento de gratidão, Senhor, pela Tua presença conosco, por esse amor que disponibiliza sobre cada um de nós, por essa luz que nos envolve, nos trazendo a paz, a tranquilidade, o amor para os nossos corações. E que essa energia que disponibiliza para cada um de nós possa ser ampliada para toda esta cidade, este estado, este país, enfim, para todo o universo. Para todos aqueles que necessitam nesse momento da Tua energia de amor, de paz, de tranquilidade, de esperança, para que possamos fazer deste mundo um mundo melhor, para que os nossos corações possam se apaziguar e possamos ser os reais detentores desta terra. Sendo assim, mestre amigo, com sentimento de gratidão, de amor, te pedimos para dar, para encerrado esta parte do trabalho da noite, para dar início ao próximo trabalho, com todo o teu amor, com toda a tua paz, com toda a tua leveza, que disponibiliza em nossos corações. Sê conosco, Jesus, hoje e todo sempre.
Que assim seja.